Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero trazer mais um episódio da nossa série contando um pouco sobre a história do Minecraft através de teorias que são muito bizarras, misteriosas e até mesmo trágicas. Mas, se você não assistiu nenhum episódio dessa série, eu recomendo fortemente que você assista os outros dois vídeos, vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que eu vou falar hoje. Entretanto, de qualquer forma, fique tranquilo que você vai conseguir entender o vídeo caso não tenha assistido. Dito tudo isso, se preparem porque a gente vai voltar no tempo para uma época de antes dos antigos construtores fugirem daquela super ameaça e antes deles se transformarem naquele monstro. O que será de tão trágico que os antigos construtores fizeram antes disso? Vamos voltar no tempo para uma época onde os antigos construtores decidiram explorar o Nether, numa época onde uma das maiores atrocidades da história do mundo Minecraft aconteceu. Você tá preparado? Então vem com o Chico. Existem diversos mobs que são muito interessantes dentro do mundo do Minecraft, mas existem algumas criaturas em específico que se destacam na minha visão. Estes são aqueles que têm a capacidade de viver em sociedade. E nós temos como exemplo os Villagers e os Illagers, que também irão receber um vídeo específico no futuro. Mas existe um outro grupo de criaturas que também vive muito bem em sociedade, e que nós podemos encontrá-los quando viajamos para o Nether. E é claro, eu estou falando dos Piglins. Os Piglins são criaturas humanoides que nós só podemos encontrar nas ruínas dos Bastions. Então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é se de fato essas criaturas são típicas de lá, ou será que elas vieram de outro lugar? Para sabermos isso, é só a gente pensar que toda criatura nativa do Nether é completamente resistente ao fogo. Um exemplo disso são os Striders, que vivem nos rios de lava. Um outro exemplo são os Magma Cubes, que não tomam nenhum dano ao caírem na lava, mas esse não é o caso dos Piglins. Eles são até bem fracos para lava. Então, de onde será que essas criaturas vieram? Bom, nós sabemos que eles são inteligentes e também de que eles são capazes de usar armas, fazer trocas e se especializar em determinadas funções. E nós também sabemos, como eu disse, que eles vivem nos Bastions que são completamente destruídos, o que já nos levanta uma outra pergunta. Por que será que eles não consertam o lugar onde vivem? A resposta mais simples para essa pergunta é que não foi eles que construíram. Isso também explica o fato da gente encontrar lanternas e correntes que são feitas de materiais que não existem no Nether, como o ferro. Nos baús do Nether, nós encontramos vários materiais que vêm da nossa dimensão, mas isso não é tudo, pessoal. Até agora a gente falou muito sobre os Bastions. Mas o fato é que os Bastions eles não são somente uma construção. Existem 4 tipos de Bastions com determinadas funções específicas. O primeiro tipo de Bastion são as pontes, que tem a função mais óbvia de todas, a de possibilitar que os antigos construtores pudessem cruzar os rios de lava do Nether. O segundo tipo é uma área habitacional, um lugar seguro para dormir e descansar. E o terceiro são os celeiros e estábulos. Encontrar comida é uma tarefa muito difícil de se fazer no Nether, então é muito razoável de se acreditar que os antigos construtores eles levariam comida e deixariam bem guardado no Nether, já que, bom, no inferno eles não iriam conseguir achar nenhum tipo de alimento. E como também não existia nenhum tipo de animal para eles poderem comer, eles também levavam animais. Então eles também tinham que levar comida para os animais. Não existe uma terra fértil no Nether. E o animal perfeito a ser levado para o Nether era o porco, porque eles eram pequenos e muito fáceis de serem levados e principalmente de multiplicá-los. E o quarto tipo de Bastion nos explica o porquê da exploração do Nether. Lá existem salas de tesouros repletas de ouro. O Nether tem muito mais ouro disponível que o nosso mundo, mas esse não era o principal motivo. Dentro do Nether, nós podemos encontrar alguns baús com lingotes de netherite, o material mais resistente do jogo, que precisa ser misturado com ouro para ser criado. A minha teoria é muito simples, mas também muito perversa. Os antigos construtores eles foram para o Nether, queriam explorar aquela região, e por conta disso eles levaram os porcos como forma de se alimentarem, mas o calor que tinha na dimensão começou a gerar uma reação de transformação em alguns desses porcos, e eles acabaram se tornando os Piglins. E por que eu acho isso? É muito simples. Quando um raio acerta um porco na nossa dimensão, ele vira um Piglin zumbi. Os relâmpagos eles podem chegar a cerca de 5.000 graus, e isso é mais do que a temperatura da superfície do Sol. O Nether é extremamente quente, e por conta disso essa exposição ao calor provavelmente acabou gerando uma transformação aos poucos. Os antigos construtores eles acabaram percebendo essa transformação, e por conta disso eles notaram que esses Piglins eles eram seres inteligentes. Só que os antigos construtores eles são os seres humanos, e vocês sabem que tem uma palavra muito específica que define bem o ser humano.
desumano, crueldade. Por conta disso, os antigos construtores ensinaram os Piglins a utilizarem ferramentas que seriam muito benéficas ao seu favor. Essa ideia terrível iria poupar risco dos antigos construtores de minerarem no Nether, porque vocês sabem muito bem que quando se minera no Nether, a chance de você cair no rio de lava é muito grande. Os antigos construtores treinaram os Piglins para a mineração, ensinaram a eles o valor do ouro para que eles pudessem fazer trocas e assim, a passagem dos antigos construtores pelo Nether seria somente para coletar as suas riquezas e trazer comida aos Piglins, dessa forma oferecendo migalhas do seu universo em troca de uma força de trabalho de uma pequena sociedade. Entretanto, como eu falei, os antigos construtores eles são muito espertos. Eles perceberam que os Piglins eles se dão muito bem em sociedade, e isso poderia ocasionar que a inteligência deles possibilitasse que os próprios pudessem sair do Nether através do portal, ou até mesmo eles temiam que os Piglins acabassem ficando com ressentimento por conta de toda a exploração. E a solução dos antigos construtores foi bem simples. Eles decidiram desativar o portal toda vez que eles viessem ao Nether, fechando a porta na frente dos Piglins e ativando novamente somente quando fossem coletar as suas riquezas. E é por isso que nós encontramos isqueiros nos baús que ficam em frente aos portais, porque é necessário o isqueiro para ligar o portal. Mas aos poucos as reservas de netherite iam se tornando cada vez mais escassas, haviam apenas alguns restos espalhados pelo Nether, e as visitas ao Nether tornaram-se cada vez menos frequentes. Até que um monstro horrendo ameaçou toda a espécie dos antigos construtores. Estando completamente desesperados, os antigos construtores eles cruzam o portal para o The End para nunca mais retornar, e por conta disso acabaram mantendo os Piglins trancados naquela dimensão, totalmente quente e quase sem comida. Alguns Piglins se dedicaram a caçar alguma coisa para comer, utilizando bestas para enfrentar as criaturas do Nether. Mas a única fonte de alimento que os Piglins encontraram eram os porcos que não conseguiram se transformar completamente, ou seja, os Piglins tiveram que comer a sua própria espécie. Estes porcos são conhecidos como Hoglins, que não possuem os genes possíveis para concluir a mutação, mas o tempo acaba passando e as construções vão se deteriorando, e não existe nenhum indício de que os antigos construtores eles retornariam por aqueles portais, que agora começam a se deteriorar, até que quebram, condenando de vez a sociedade de Piglins a ficarem num loop eterno de caçar a sua própria espécie para sobreviver. Entretanto, pessoal, eu trago um bônus nesse vídeo. Eu quero consertar algumas coisas que eu falei nos outros vídeos de teoria que eu acabei deixando passar. O principal deles é sobre o Ender Dragon. Na minha teoria, eu disse que o dragão ele iria impedir que os antigos construtores fugissem do The End, os mantendo presos por gerações até se transformarem nos Endermen. Eu também disse que alguns Endermans conseguiram fugir daquele mundo, e é por isso que nós encontramos os Endermans na nossa dimensão. Mas eu esqueci de um pequeníssimo detalhe. E eu tô falando dos navios que nós encontramos no End, que tem a cabeça do Ender Dragon. Se levarmos isso em consideração, eu acho que é muito mais provável que o dragão morra de idade, e de tempos em tempos ele acaba botando um ovo, o que vai fazer que a criatura renasça e que uma nova geração de dragão surja. E nos breves intervalos em que o dragão tá morto e que o ovo ainda tá florescendo, é muito provável que alguns Endermans tomem coragem e tentem cruzar a dimensão, mas eles nunca puderam voltar de volta pro The End, o que fez com que o resto da espécie passasse a achar que eles haviam morrido. E é por isso que os Endermans que sobreviveram, eles devem ter tentado construir um barco que fosse capaz de cruzar dimensões, um barco que inclusive lembra muito os navios encalhados que achamos no nosso mundo. Enquanto isso, os Endermans que ficaram presos na Terra tentam achar uma forma de voltar pro The End, eles teleportam, mas eles nunca conseguem voltar. E assim, a espécie de Piglins ficou perdida entre as dimensões, sem conseguir se conectar com o mundo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, vai ajudar muito o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando novamente. Esse foi o terceiro episódio da nossa série de teorias de Minecraft. Em breve sai o quarto episódio, mas de qualquer forma a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. No mais, é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!